Deixa eu me apresentar. Quem vai fazer a apresentação aqui para vocês é o Clodoaldo Souza, né? Eu sou responsável por essa linha de analisadores de gases aqui na Testo. E a nossa ideia aqui é apresentar esse novo produto, né, que é o Testo 300. Ele vem para substituir, né, dois produtos da nossa linha. E quem já conhece um pouco o mercado, quem já viu, né, um pouco do analisador de gás vai se surpreender aí com o nível de tecnologia, né, que está embarcado nesse novo produto, tá bom? Bom, eu vou pedir para vocês o seguinte, tá? Uma gentileza na parte de vocês. Por enquanto, mantenha aí os microfones no modo desligado, né, ou no mudo. E aí a maneira da apresentação, né, conforme no decorrer da apresentação houver algumas dúvidas, aí eu vou pedir a gentileza que vocês escrevam, né, qual é a dúvida lá no bate-papo, e aí ao final da apresentação, a gente vai fazer aquela sessão de dúvidas e também de responder as dúvidas de vocês, ok? Bom, pessoal, vamos lá, iniciando então a nossa apresentação. Então, para aqueles que não conhecem, né, a Testo é uma empresa, fazer uma breve apresentação da Testo, ela é uma empresa alemã, tá? Está no mercado há mais de 60 anos, né? Então, todos esses países aí que vocês estão vendo em laranja são onde a Testo possui uma subsidiária, né? Ou seja, você tem uma filial da Testo nesses países. Nos que estão em cinza um pouquinho mais escuro são ali importadores oficiais, tá? Então, a maioria dos equipamentos são fabricados na Alemanha, né? É o caso dos analisadores de gases, né? Como envolve um nível de tecnologia embarcado, né? Se optou aí por fazer justamente questão de logística, enfim, fornecedores e tal, montar esse equipamento na Alemanha. Bom, aí fazendo uma breve apresentação aqui no Brasil, nesse ano a Testo está comemorando aí 20 anos de Brasil, né? A Testo, ela se instalou aqui em 99, né? Hoje nós temos aproximadamente aí 30 funcionários, né? Então nós temos uma parte de vendas, uma parte de pós-vendas, né, uma parte de importação, né, lembrando que os produtos, né, os equipamentos textos são 100% importados, né. Estamos bem próximos, né, localizado em Campinas, então é uma região estratégica, né, muito próxima ali de São Paulo, né, e hoje, além de tudo, nós temos também um laboratório, né, que é certificado justamente pelo Inmetro, e está aí hoje entre os 5 melhores laboratórios do país, né, em certificação. Então, além de nós promovermos aí produtos, né, de grande valor agregado, uma tecnologia, né, de primeiro mundo, nós contamos também com um laboratório muito bem equipado, né, para poder atender aí a todas as demandas, né, tanto na parte de análise de gases, como medição de temperatura, umidade e tal, né. Então, a Testo é uma fabricante alemã de equipamentos de medição e, além de ter todo esse know-how de mais de 60 anos, esse ano é um ano muito especial para nós, porque justamente nós estamos aí comemorando 20 anos de Brasil. Bom, começando a nossa apresentação com o Testo 300. Então, para quem já conhece os analisadores de gases, né, então a gente tem vários tipos, nós temos aí, alguns são touch, nós temos uma linha, né, hoje, na linha atual, que são 5 modelos, né, então no modelo mais básico, que é um produto, né, que é o 310, você tira da caixa, a sonda já está acoplada, aí você coloca ali na chaminé, né, liga o equipamento e você ali, automaticamente, você já tem ali, simultaneamente, os valores, né, tanto de oxigênio como CO e tal. O 300, ele veio com uma tecnologia muito superior com relação aos que nós temos em linha hoje, né? E também com relação aos nossos concorrentes de mercado.
Porque, para que vocês tenham uma ideia, o 300, o sistema operacional dele é Android. Tá? Então, tudo aquilo que nós temos no smartphone, né, aqueles gestos, né, a parte de multitoque, né, o display que é tudo touch, né, um display capacitivo, ou seja, tem uma resposta, né, muito rápida ao toque. A tela dele é uma tela em HD de 5 polegadas, né, pelo fato de ter um sistema de processamento mais rápido, mais evoluído, ele consegue deixar em modos de stand-by. Né? Então, ele tem um funcionamento, né, falando a grosso modo, mas fazendo uma comparação, ele tem um funcionamento muito próximo de um celular. Para que vocês tenham uma ideia, ele inclusive tem até web browser, então você consegue acessar a internet através do Texto 300. Né? Então, uma coisa que você não faz é fazer chamadas telefônicas, né? Chamadas de voz, mas toda aquela conectividade que a gente encontra em sistemas Androids eu tenho no 300. Então, o que isso facilita, né, no meu dia a dia? Né? Por que essa tecnologia está embarcada num analisador de gás? É justamente para a praticidade. Né? Então, qual que é a premissa e a ideia principal do 300? Eu tenho um equipamento que ele, embora tenha uma tela de 5 polegadas, né, uma tela grande, ele é um equipamento robusto. Então, toda nessa lateral que vocês estão olhando, aí, que é a parte laranja, tudo isso é emborrachado. Né? Então, realmente um produto pensado para a indústria, né? Ou para a prestação de serviço, ou seja, para o trabalho pesado. Tá? Então, toda essa parte do corpo é emborrachado. A tela, ela tem um desnível, né, com relação ao corpo, ou seja, ela fica um pouco para baixo, ou seja, se por uma aventura, né, o equipamento cair com a tela para baixo, não haverá o impacto diretamente na tela, mas sim na lateral do equipamento. Então é uma maneira também de se proteger contra... a gente sabe que uma tela, né, quem tem um smartphone, sabe que às vezes a gente, por um descuido, deixa cair no chão, tal, então às vezes aconteceu de trincar a película, ou de trincar, ou num caso mais grave, trincar o display, né? Então, justamente para evitar esse tipo de situação, há esse desnível, né, com relação aí à altura da tela, que ela fica mais para baixo, aí você tem toda uma proteção e faça com que uma eventual queda, né, obviamente que isso não é recomendado, mas é algo que pode acontecer. Então, uma eventual queda não faça com que evite, pelo menos você vai ter uma proteção maior para poder, né, para evitar uma quebra, uma trinca no display. Tá? Então, o próprio display ele já vem de fábrica com uma película protetora, né? Essa película ela pode inclusive ser trocada, você pode tirar essa película e colocar outra. Tá? Então, aí uma preocupação a mais, né, que nós temos com relação à durabilidade e à vida útil, né, desse display. E por ter essas características, né, por rodar um sistema Android, nós temos algumas coisas, algumas funcionalidades muito interessantes. Ou seja, então você está lá, você está fazendo a medição, agora você não necessariamente você vai precisar do software ou vai precisar pegar aquela medição, ir até o computador, conectar o analisador lá no computador e baixar todas as medições. Você pode simplesmente, se você tiver um acesso Wi-Fi no local, você pode simplesmente conectar o analisador no Wi-Fi e automaticamente você já criar o relatório ali na tela touch, que é muito mais fácil, tá? E já enviar o relatório para o e-mail. O e-mail pode ser para o próprio escritório, pode ser já um relatório preliminar, né, para o cliente, enfim. Então, fica algo muito, né, mais fácil, mais intuitivo. É algo que nós já estamos acostumados no dia a dia. Né? Então, quem tem um smartphone hoje sabe com relação à praticidade. Né, de você tirar uma foto, enviar aquela foto, enfim. Se eu estou lá na indústria, estou fazendo lá um processo de medição e eu vejo algo que deva ser reportado, ele tem uma câmera frontal, então eu posso simplesmente tirar uma foto
daquele item que precisa ser reportado e já mandar diretamente para um e-mail, né? Então vejam que essa tecnologia embarcada, ela auxilia muito na praticidade, né? Então é algo que você consegue fazer instantaneamente. Então, além de você ter todos os dados de medição, né, oxigênio, CO, o NOx, né, temperatura, enfim, pressão, você, com todos esses dados, você consegue tomar uma decisão, né, consegue trabalhar com esses dados de maneira muito mais rápida e eficiente. Justamente por quê? Por causa dessa interface, né, dessa tecnologia embarcada nesse produto. Tá? Então, né, nós temos no nosso canal no YouTube uma apresentação, né, foi também um webinar que nós fizemos aí, se eu não me engano, em 2017, explicando um pouquinho com relação ao que é o análise de gases. Então, aqui, assim, para quem não teve acesso, então essa apresentação, inclusive, ela vai estar disponível depois lá no nosso canal no YouTube, tá? É Texto do Brasil, no nosso canal, e também né, nas nossas redes sociais. Mas quem acaba, assim, tendo a dúvida, onde que eu consigo aplicar esse produto, para que eu preciso desse produto, nós temos uma apresentação exatamente nesse sentido, né, uma introdução, né, por que eu preciso de um analisador de gás, né, e explica justamente quais são, né, as aplicações, né, onde que eu posso estar aplicando esse tipo de produto. Aqui nós temos um público-alvo ele na verdade está bem restrito, mas o leque de aplicação, né, desse produto é muito amplo, né? Então, basicamente, onde nós temos um processo de combustão, né, em que envolva, né, obviamente, todo o processo de combustão né, ocorre com ar e combustível, então nós temos aí uma condição que nós podemos aplicar o analisador de gás, né, que são basicamente duas premissas, né? Nós temos a parte de processo, então realmente é um controle efetivo se aquilo que eu estou injetando de combustível, e aí combustível pode ser tanto combustível líquido, sólido ou gasoso, né, está sendo queimado de maneira eficiente, né? Então essa é uma premissa. E a segunda premissa é com relação ao meio ambiente, assim, né? Então, uma vez que o meu processo de combustão está dentro dos parâmetros aceitáveis, né, conforme aquele processo, eu tenho também uma emissão de gases que também é bem possível que já está dentro dos padrões aceitáveis, né? Então, aí nós estamos lidando com uma questão até um pouco maior, um pouco mais importante, que é com relação à emissão de gases poluentes para o meio ambiente. Tá? Então aqui nós temos, né, como eu havia comentado, um público-alvo um pouco mais restrito, mas na verdade o leque é bem grande. Então onde eu tenho um processo de combustão, eu consigo aplicar um produto como um analisador de gás, como o TESO 300. Bom, agora falando um pouquinho com relação à substituição, né, como que nós estávamos posicionados aí com relação aos produtos. Então nós tínhamos nessa primeira, tanto 310 como 320 Basic, né, nós tínhamos aí apenas medição. O que significa isso? O produto que ele vai te dar o valor, né, ele vai medir o processo, mas ele não tem nenhum tipo de você não podia, por exemplo, não tinha memória, então você tinha ali uma impressora que você podia imprimir e tal, mas você não tinha nenhum tipo de armazenamento de dados, tá? E depois aí começava a linha do 320 e também 330, que era a linha, né, com o armazenamento de dados. Então aí eu tenho software, além da impressora, né, então eu tenho memória interna no equipamento, então tenho alguns recursos a mais, o equipamento permite, né, com que eu consiga armazenar esses dados e depois com esses dados criar um relatório, fazer uma apresentação para o cliente e tudo mais. Tá? Bom, com a chegada do 300, há uma mudança na configuração. Então, o 300 ele vem
para substituir o 320, tanto o Basic como o 320 normal e também o 330. Tá? Então nós temos aí, são basicamente, depois eu vou falar mais em detalhes, são duas versões, uma versão com 2 sensores, né, e uma versão com 3 sensores. Tá? Então, a partir desse momento, nós estamos aí com, são 4 produtos da linha agora, 310 e 300, tá? E depois, esses são os produtos que nós chamamos da linha de combustão, e depois nós temos os 2 produtos da linha de emissão também, que aí tem capacidade para mais gases, tá? Que aí é o 340 e o 350, ok? Bom, aí para vocês terem uma ideia, e aí é algo bastante importante que eu queria ressaltar, por quê? Porque geralmente quando há um lançamento de um produto que está mais avançado tecnologicamente, né, oferece mais recursos, geralmente nós temos um acréscimo de preço. No caso da Tesla é o contrário. Então hoje, né, a partir desse momento, nós estamos oferecendo um produto que tem uma tecnologia embarcada mais atual, né, uma maior tecnologia embarcada. Nós temos, e além de oferecer um produto tecnologicamente melhor do que o que nós estamos substituindo, nós estamos aí com uma redução de preço. Então, isso é realmente, né, muito interessante, principalmente para vocês. Por quê? Porque se eu pegar uma configuração básica do 320, né, que saía mais ou menos em torno de R$ 10.960, e pegar a mesma configuração do 300, sai mais barato, ou seja, tive uma redução ali de quase 13% de uma redução de preço. No caso do 330, essa redução é ainda maior, né? Então, as diferenças tanto do 320 como do 330 é que você tem a capacidade de colocar um sensor a mais, um sensor, por exemplo, de NO, tá? Para medir o NO e, consequentemente, o NOx, né, que é o óxido nitroso, tá? Então, no 330, a minha redução chega a quase 21%. Né? Então, vejam que nós estamos aí, é algo que vale ressaltar, né? Um produto mais atual, tecnologicamente mais avançado e custando mais barato. Né? Então, esse é algo que eu queria ressaltar para vocês, que geralmente, né, 90% dos casos é o contrário. Então, um fabricante lança um produto e tem sempre aquele acréscimo de preço. Né? No caso aqui da Tesla é diferente. Bom, agora falando um pouquinho aí de alguns modelos, né? E aí o analisador de gás, ele tem algumas particularidades, porque o analisador ele pode ser um item, na sua grande maioria, ele é um item que você configura. Né? Então, o cliente tem uma necessidade, né? E essa necessidade você acaba configurando aquela necessidade, ou seja, eu preciso fazer uma medição de oxigênio, eu preciso fazer uma medição de monóxido de carbono com uma sonda de 500 graus. Então, a partir disso, você configura, então eu vou ter o aparelho com esses 2 sensores, mais a sonda de 500 graus, você aí, né, vai precisar de software ou não, né? Então o pessoal aqui, né, tanto a nossa rede de distribuição, ela tá treinada para esse tipo de situação, né? Então eles vão configurando, você precisa disso, disso. Então geralmente quando o cliente recebe uma cotação dos nossos distribuidores, ele acaba aqui recebendo uma cotação com vários itens, né? E o 300 ele não vai ser diferente nesse sentido, ou seja, então você vai poder configurar o 300 da maneira conforme a sua necessidade, mas o 300 também traz, e aí eu vou falar daqui a pouquinho, os kits, que vai atender pelo menos 80% dos casos de aplicações, né, recorrentes da indústria ou dos prestadores de serviço.
tá? Que aí os kits é um part number realmente, e aquele kit já é composto por tanto a maleta, como o equipamento, como a sonda, enfim. Então nós vamos conversar, né, exemplificar isso aqui já daqui a pouquinho. Então eu tenho aqui, né, uma apresentação, né, do 300, então o 300 com esse código final 70, ele já vem, né, com oxigênio CO já nele, ele vem com 2 anos, né, 2 anos de garantia, mais a fonte de alimentação. Obviamente, ele aqui eu preciso ainda configurar, né, preciso falar qual que é a sonda, né, que eu preciso, enfim, é uma sonda para motor, é uma sonda para caldeira, ou assim por diante, então eu preciso, né, ele ainda não está totalmente configurável para poder ser utilizado. Então aqui é só o corpo realmente do 300 mais as células, né, que ele vai poder fazer as medições. Então essa configuração é para oxigênio CO até 4.000 ppm, tá? Uma outra, já fazendo um comentário, nós estamos lançando também a questão do registro. Então, se você adquire um 300 e faz o registro no site do produto, você ganha 1 ano de garantia adicional. Então, no caso aqui, que nós temos aqui 2 anos de garantia, para esse equipamento com registro, você ganha mais 1 ano, então seriam 3 anos de garantia. Tá? Esse preço que está aparecendo para vocês é um preço também sugerido, padrão aqui Estado de São Paulo. Ok? Então é o que vocês vão encontrar na nossa rede de distribuidores. E, obviamente, há distribuidores com estoque, então e aí vocês podem negociar, o distribuidor pode fazer até uma condição melhor para vocês, enfim. Aí cada distribuidor tem ali as suas políticas e eu tenho certeza que vocês vão encontrar as melhores condições aí na nossa rede de distribuição e também nós temos aí um distribuidor perto de cada um de vocês aí, né? Hoje são distribuidores espalhados pelo Brasil todo, ok? No segundo aqui, o final 71, nós temos também a mesma configuração, mas aí ele já tem com o CO com H2 compensado. Então é uma célula um pouco diferente, ela tem uma capacidade aí de até 8.000 ppm. Ok? Bom, depois eu tenho uma versão que aí tem o terceiro slot. O que significa o terceiro slot? É a capacidade de eu adicionar mais uma célula. Então essa célula que eu posso adicionar vai ser a célula de NO. Né? Então depende da situação, eu preciso medir além do oxigênio e do CO, também o NO. E aí para poder fazer tanto o NO como o NOx. Então esse equipamento nós chamamos de long life, né? Ele possui células com uma capacidade de medição de vida útil maior. Então são células aí que vai ter mais de 4 anos de vida útil. Né? E com isso, obviamente, nós temos uma garantia maior, né? Uma garantia de aí já é o dobro com relação ao anterior, então são 4 anos de garantia. Lembrando que fazendo o registro do produto, né, você ganha mais, né, o cliente ganha mais 1 ano de garantia, passando para 5 anos de garantia. Tá? E aí também os preços sugeridos que vocês vão encontrar aí na nossa rede de distribuição. Ok? Então aqui são 2 casos, um caso com 4.000 ppm de CO, outro caso com até 8.000 ppm de CO, ambos com a possibilidade de eu também adicionar, e aí é um item opcional, adicionar a célula de NO. Bom, e para nós encerrarmos essa linha dos, vamos dizer assim, os singles, né, que é só o equipamento, eu também tenho a opção com diluição. Tá? E isso é bem bacana, porque o sistema de diluição desse equipamento é de maneira automática. Então, eu estou medindo, ele detectou que vai passar dos 8.000 ppm de CO, ele automaticamente começa a fazer aquele processo de diluição. E aí o equipamento texto, ele tem uma vantagem muito grande com relação aos concorrentes, porque além dele fazer isso de maneira automática, nós temos linhas hoje que oferecem quantidade de diluições de até 40 vezes. Né? Então, quando a gente fala em processos bem complexos, como por exemplo, se eu vou fazer uma medição numa locomotiva, num trem, né? A quantidade de CO
que nós temos, né, emitido é muito maior do que 15 mil. Então aí hoje a Texto tem equipamentos, né, que um analisador de gás, obviamente não é o 300, é o 350, mas ele tem a capacidade de diluição para chegar até 40 vezes, e aí no caso são até 400 mil ppm. Tá? Então aqui o 300 ele vai tanto para 15 mil como para também 30 mil ppm de CO. Ok, pessoal? E ele faz isso de maneira automática. Bom, aí aqui nós temos alguns modelos que já está incluídos o sensor de NO. Então aqui eu tenho modelos com oxigênio, né, sensor de oxigênio, possibilidade de medir oxigênio, sensor de CO, monóxido de carbono, e também sensor de NO, óxido nitroso. Tá? Então aqui nós temos já ele completo com os 3 sensores. Lembrando, tá, pessoal, isso aqui é só o equipamento, ainda falta a sonda, por exemplo, que aí eu preciso configurar a parte, e aí toda a nossa rede de distribuição está apta para fazer isso aí, né? Eles têm um respaldo nosso com relação nesse sentido também, né? E aí eu tenho com várias capacidades, né, do CO, tanto CO para 4.000, CO para 8.000, CO para 15 mil ppm e CO também para 30 mil ppm. Bom, e aí vamos entrar agora nos kits, né, que eu tinha comentado com vocês anteriormente, que fica de maneira bem mais fácil. E aí, a partir do momento do kit, agora eu tenho um produto, ou seja, eu tenho o equipamento configurado para operar conforme a minha necessidade. Então, por exemplo, o kit 1, né, ele já tem oxigênio, CO, até 4.000 ppm, ele já acompanha a sonda, uma sonda compacta, ele já acompanha o software e também já acompanha o case, né, para guardar o instrumento. Então, o kit, aí eu tenho a mesma versão desse kit, mas aí com impressora. E aí com impressora, né, além de vir com impressora Bluetooth, ele também já vem com ali os rolinhos sobressalentes. Né? Então, o kit é mais ou menos o que vocês estão vendo na foto aí. Aí eu tenho também kits, né, com a possibilidade de adicionar o NO. Né? Então, kits que tem o terceiro slot, e aí eu posso adicionar ou não o NO. E aí nos próximos, né, vamos aqui detalhar para vocês aqui, eu já tenho, ó, olha só, os kits, e hoje nós temos um kit, o nosso kit mais básico e mais barato, né, no mercado, né, R$ 7.599. O que ele acompanha? Oxigênio, CO, uma sonda de gás, já acompanha o software e já acompanha o case para transporte. Né? Então depois eu tenho uma versão do mesmo kit, mas com uma impressora. Né? Então aí eu tenho também uma outra versão que é sem impressora, mas com um CO com até 8.000 ppm, que é com H2 compensado. E aí a mesma versão com também a impressora. Né? Então o kit hoje ele acaba facilitando bastante, tanto para vocês verificarem, né, qual melhor se adapta, né, à aplicação, como também a questão de vocês buscarem no mercado, né, através da nossa rede de distribuição, de uma maneira mais fácil. Né? Então, a ideia nossa é que tanto também os distribuidores que tenham, né, lojas online, que ele possam colocar esse equipamento nas lojas online, e você, inclusive, de uma maneira mais fácil de vocês comprarem, adquirir esse equipamento através de uma loja online. Tá? Então aqui, mais aí o kits, né, esses são kits com o terceiro sensor, com 4 anos de garantia. Lembrando, né, não custa lembrar que fazendo o registro do produto, vocês ganham mais 1 ano de garantia. Ok?
depois, kits aí com o sistema de diluição, né? Então vejam que nós estamos atingindo todas as faixas aí. O 300 ele é bem amplo nesse sentido. Justamente por quê? Porque ele está substituindo dois modelos de produtos, né? Tanto o 320 como o 330. Então ele é bem versátil, né? Então tem uma configuração básica, como tinha o 320, e também tem uma configuração com um sistema de diluição um pouquinho mais avançada, como tinha o 330. Né? E lembrando que esses kits são kits completos, né? Que já você vai receber uma maleta já com equipamento pronto, para você simplesmente conectar na sonda, a sonda ao 300, ligar o equipamento e já colocar para fazer a medição. Tá? Fora isso, nós adicionamos agora também alguns elementos. Então eu tenho aí alguns sondas, né, que você pode estar utilizando à parte. Então nós temos sondas de temperatura e umidade, que eu posso estar fazendo a medição de temperatura e umidade do ambiente, né? Lembrando que todas essas informações vai dentro, né, do escopo de medição. Você faz isso tudo de maneira automática e de maneira simultânea, né? Então você vai ter, além das medições de gases, a medição de pressão, né, usando um tubo de pitot, a medição de velocidade através de acessórios. Então você também pode fazer uma medição, por exemplo, tanto de CO, que é o caso dessa, né, que CO ambiente, como também tem sondas para CO2 ambiente. Então facilita, é um equipamento que é muito mais do que um analisador de gás, simplesmente, né? Ele é um multifuncional. Então você consegue fazer vários tipos de medições, né? Obter vários tipos de parâmetros, dados, e lembrando que de uma maneira muito intuitiva, né? Que aí a maneira como você vai gerir esses dados também facilita muito, que naquele ponto você já pode simplesmente enviar por e-mail, salvar na memória. O próprio kit já acompanha o software, que aí depois você pode, além, trabalhar com todos aqueles dados que vocês obteram, fazer gráficos, enfim. Então realmente um produto que acaba sendo um multifuncional, né, nesse sentido. Então, falando um pouquinho dos acessórios, tanto a impressora também como o software, né? Então aqui nós estamos colocando preços separados, e vejam que aí, se nós pegarmos um kit o mais básico com a impressora, que é R$ 9.500, algo do tipo, nós vimos agora há pouco. Então nós temos aqui só nesse que já acompanha, né, no kit, então tanto o software como a impressora, né, nós já estamos aí que o equipamento tem um custo muito interessante, né? Então, como a gente eu havia colocado para vocês em alguns slides anteriores, com relação à diferença de preço, né? Então nós temos uma redução de preço bem significativa comparando com o 320 e mais significativa ainda comparando com o 330. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aí gostado aí desse novo lançamento. Fica aqui agora aberto para perguntas. Eu até vou ver aqui se nós temos alguma pergunta aqui já para a gente poder responder. A ideia é justamente apresentar para vocês. É legal, depois, né, eu vou mandar, além do vídeo, né, eu vou mandar também o link do vídeo que da nossa apresentação que realizamos a respeito da introdução, para a tecnologia de análise de gases. Tá? Então, para quem não conhece, né, entender melhor, né, o que é esse equipamento, e principalmente onde que eu aplico esse equipamento. Tá? É muito interessante porque eu sempre faço uma analogia, porque o analisador de gás,
Às vezes alguns de vocês estão perguntando, pô, legal, é bacana, realmente parece um celular, tem muita tecnologia embarcada, tal, mas onde que eu vou utilizar esse equipamento, né? O que que esse equipamento vai ser útil no meu dia a dia? Então, é um equipamento que ele te mostra, e isso é o mais interessante, na minha opinião, porque ele te mostra exatamente como está o seu processo naquele exato momento. Então, para quem mexe, né, com essa parte de combustão, para quem mexe com caldeira, para quem está no dia a dia, sabe como é difícil. Às vezes você tem um processo lá, você tem uma caldeira, você tem um processo de combustão, e de repente o seu combustível, às vezes você está utilizando o que nós chamamos de cavaco, né, que é pedaços de madeira, e ele estava empilhado, né, lá no seu pátio, e de repente houve uma chuva e aquele cavaco de madeira acabou molhando, né, e absorvendo um pouco de água. Então a gente sabe como que, quando eu vou utilizar aquele material para combustível, como eu tenho aquilo vai me gerar uma, um processo de combustão bem diferente. Aquilo vai fazer com que aquela minha relação combustível-ar não acabe não valendo mais para aquele combustível que foi molhado, né? E às vezes como que eu vou fazer esse ajuste? Eu preciso ter parâmetros, né? Eu preciso ter dados para poder fazer aquele ajuste. E um dos parâmetros, além, né, da medição de gases que o analisador de gás faz, um dos parâmetros importantíssimos é justamente a questão da eficiência. Então, ele calcula, né, através do combustível que você está utilizando e os gases que está sendo emitido, né, pela combustão, ele tem a capacidade de calcular como que está a sua eficiência, né, de 0 a 100%. Então, isso faz com que vocês tenham dados e possam realmente ir lá no seu processo e verificar, olha, eu preciso aumentar ou preciso diminuir a quantidade de ar que está sendo inserida, né? Hoje, isso é feito muito de maneira... obviamente, as grandes empresas hoje já operam, né, com analisadores de gás. Então, hoje nós temos eu posso dar N aplicações para vocês aqui, N clientes hoje que utilizam analisadores de gás de texto. A Votorantim Cimentos, a Braskem, a Petrobras, a Vale, né, Ambev, ou seja, tem bastante clientes aí que utilizam essa tecnologia. Por quê? Porque acaba que o retorno, né, do investimento ele é muito rápido, né? Então nós já tivemos situações assim se você pega uma planta como a Braskem, por exemplo, que utiliza gás natural na maioria das suas plantas, se você melhorar a eficiência de 2 a 3%, né, em uma semana você paga o equipamento, porque uma planta rodando 24 horas, num valor, né, do gás natural como que está hoje, né, como que essas plantas acabam que comprando em grandes quantidades, a economia desses 2, 3%, o analisador de gás se paga muito rápido, né? E nós vimos aí que é 10 mil reais um kit no analisador de gás, mas a economia que você tem no final do mês, você já pagou 2, 3 vezes aquele analisador, tá? Eu tive situações, e não foi estudos, né, de uma grande montadora de veículos, por exemplo, que foi no ano passado que a gente conversou. Eles adquiriram, na época, em 2017, um analisador, fizeram um estudo, né, de como que era o consumo de gás antes e depois do analisador de gás. Obviamente é gás natural, então é um combustível que é um combustível caro, né, para a indústria, né? E eles tiveram uma economia de mais de 2 milhões de reais. Então, assim, é uma grande fabricante automotiva no Brasil. Então, vejam, em um ano você economizar 2 milhões de reais com um analisador de gás que eles pagaram na época 30 mil reais. Não foi
foi um modelo 340, então vejam, é uma economia muito grande, né? Bom, nós temos algumas perguntas aqui, vamos lá, deixa eu perguntar aqui. O Cássio está me perguntando o seguinte: bom dia, Clodoaldo, gostaria de saber se existe algum tipo de curso ou especialização para trabalhar nesse segmento. Cássio, tem sim. Eu recomendo que você procure o IPT, né, que é o Instituto de Pesquisas Técnicas da USP. Tá? O IPT ele tem um curso de combustão. Na verdade, são dois cursos. Tem um curso que é mais avançado, que é o curso de uma semana. Ele é realizado agora no segundo semestre. E aí tem um outro curso, que é um curso também de combustão, mas é um curso um pouco mais de curta duração, que são 2 dias. Esse curso geralmente ele é realizado em novembro, tá? Então, assim, não é caro o curso, eu acho que vale o investimento, e o IPT hoje está entre um dos institutos muito respeitados nesse segmento, tá? Então, para quem quiser ter curiosidade, depois entra lá no site do IPT, e aí o IPT tem uma divisão só para análise de gases, inclusive eles fazem, né, pesquisas, desenvolvimento, e o IPT hoje é um parceiro nosso, né, nessa área aí. Nós estamos sempre trabalhando junto com o IPT aí nos cursos, enfim, sempre apoiando eles e sempre eles também nos apoiando, tá? Então é um instituto que eu recomendo e tem aí uma boa aceitação e um bom, né, uma boa confiança, né, uma boa reputação no mercado. Ok? Bom, aí nós temos mais uma pergunta aqui, o Fábio Rodrigues pergunta aqui, ó, você falou em eficiência do processo, mas poderíamos utilizar o 300 para segurança no ambiente de trabalho? Fábio, não é a premissa do 300, mas é possível sim, você pode estar utilizando para ele. E aí eu vou citar um exemplo, tá? Um exemplo prático de como de aplicação. Principalmente no Rio de Janeiro, nós temos uma linha, né, na cidade do Rio de Janeiro, nós temos uma linha de canalização de gás muito grande, né? Então, para quem é do Rio, sabe aí do que eu estou falando. Então, lá nós temos eu não sei hoje se a SEG continua sendo uma estatal, mas eu acho que não. Hoje a SEG ela é uma empresa privada. Então, nós temos lá tanto a SEG como a GNS, né, Gás Natural Fenosa, enfim, são empresas, né, responsáveis por toda a parte de canalização de gás na cidade do Rio de Janeiro e no estado do Rio de Janeiro, né, que você tem algumas áreas de atuação ali em algumas regiões. Enfim, eles têm técnicos terceirizados, né? Então são empresas terceirizadas que trabalham tanto com a SEG como com a GNS. E essas empresas, você tem lá o consumidor final, né, tanto residencial como comercial, e esse consumidor, por exemplo, ele compra um aquecedor de gás, né? Esse aquecedor de gás, ele vai ser instalado por uma dessas empresas terceiras da SEG ou da GNS. Quando o prestador de serviço vai e faz a instalação, ele utiliza, né, na sua grande maioria, um texto 310, né? Então, o texto 310 auxilia ele justamente na hora que ele instala o aquecedor, ele vai deixar, né, de maneira configurada a relação ar-combustível, ou seja, naquele ponto de máxima eficiência, né? E também, um dos testes que eles precisam fazer é justamente para prevenção de vazamento. Então, o técnico deixou o aquecedor instalado, ele vai ligar o aquecedor, deixar um tempo ligado, e depois ele vai com o próprio 310 e fazer uma coleta do ar, o ar ambiente, de como que está, se tem uma quantidade de CO no ambiente ou não. Tá? Por quê? Porque se houver um vazamento, né, tanto de gás como da combustão em si, né, da fumaça de combustão, ele vai estar circulando naquele ambiente
E obviamente nós sabemos, né, que o CO é um gás, né, o monóxido de carbono é um gás extremamente tóxico para o ser humano, né? Então, em quantidades acima de 500 ppm, ele já faz com que a pessoa perca os sentidos, né? Então, vocês imaginem só, um aquecedor ligado e ele contaminando por algum vazamento ou por alguma falha na instalação, ele contaminando o ambiente. Né? Então, o técnico ele faz justamente essa verificação e aí ele utiliza um analisador de gás da Testo, né, o Testo 310, para poder fazer isso. Tá? Então, assim, não é a principal aplicação do equipamento, mas é como eu havia dito na apresentação, ele acaba que sendo um multifuncional nesse sentido, né? Então você pode, além de medir temperatura e umidade, você também pode medir a questão ali do CO ambiente e também CO2 ambiente. Ok? Bom, vamos ver se nós temos mais alguma pergunta aqui. Bom, o Fábio aqui faz uma outra pergunta, que é necessária uma certificação para quem opera ou utiliza um analisador de gás? Fábio, geralmente o pessoal faz certificação, né, tanto como quando é prestador de serviço, o pessoal faz o curso de combustão, aí tem tanto o IPT como alguns outros institutos, né, até o Senai também tem cursos nesse sentido, né, justamente mais para a questão da introdução da tecnologia, tá, entender. Na indústria, o pessoal não há essa exigência, mas aí o que ocorre é o seguinte, nós temos hoje, além dos órgãos ambientais, né, aqui em São Paulo é a CETESB, por exemplo, nós temos, né, a CONAMA. A CONAMA é um regime de normas que opera no Brasil como um todo, e aí o Estado ele tem a opção de optar pela CONAMA, ou ser mais restritivo que a CONAMA. Então a CONAMA é o que rege, e aí aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a CETESB ela é mais restritiva, né? Então, e aí nós temos a CETESB, por exemplo, ela tem as suas premissas com relação à análise de gases, então, para cada potência do queimador, da caldeira, eu tenho uma quantidade máxima que pode ser emitido tanto de oxigênio como CO, dependendo do combustível que é utilizado. Tá? Então, isso está em norma, e aí tanto a indústria ela precisa seguir essas normas, tá? Para poder anualmente, né, fazer, quando a CETESB for, ou o órgão ambiental do estado for, eles apresentarem ali as medições, ok? Bom, aí o Cássio perguntando aqui, sobre o aparelho, existe um treinamento fornecido pela Testo? Cássio, sim, todo aparelho é feito uma entrega técnica, tá? Então nós temos uma entrega, e nessa entrega técnica é justamente a questão, você entender, né, como que funciona o equipamento, até porque hoje o 300 ele está no nível mais tecnológico, né, então ele tem bastante recursos, e o que nós estamos fazendo também é criando bastante conteúdo digital para que vocês, usuários, possam buscar de maneira rápida e fácil. Então, hoje, nós temos assim, bastante sucesso, né, e uma procura muito grande, com relação aos vídeos no nosso canal no YouTube. Então, a gente sempre faz um vídeo de aplicação, tá? Além de aplicação de algum item, né, ou de alguma funcionalidade do equipamento, e nós sempre colocamos lá para vocês consultarem, tá? O analisador de gás de combustão, ele assim, o funcionamento dele é muito simples, tá? Assim, obviamente, para quem não conhece, é algo, né, que acaba assim gerando alguma dúvida, mas você tem ali, você liga o equipamento, né, nas premissas, né, para você poder fazer
o análise do gás, você vai ter ali mais ou menos 4 passos, então você vai escolher qual é o combustível que você vai utilizar. Então tem gás natural, tem coque, tem bagaço de cana, tem madeira, né? Então essa é uma informação que você já tem, né? Então lá, eu vou colocar ele numa caldeira, né, na chaminé ali onde vai passar, onde está passando os gases, né, de combustão. Então ali, eu sei que a caldeira está utilizando gás natural. Então ok, então eu escolho ali gás natural. E aí depois ali eu vou escolher o tipo de medição que eu quero. Eu vou fazer uma medição por sonda padrão, né? Que ali nós chamamos de PCD, né? Que é uma sonda padrão. Então eu escolho o PCD. Aí a partir daquilo ali eu já caio na tela de medição, né? E na tela de medição ele mostra para mim lá, ele vai ter uma linha falando temperatura ambiente, tanto. Temperatura do gás, que né, a própria sonda tem um termopar na ponta da sonda que vai te dar a temperatura do gás. Aí tá lá, oxigênio, quantidade em porcentagem. CO2, quantidade em porcentagem. CO, quantidade em ppm, mas aí eu posso escolher também em porcentagem, em miligramas por metro cúbico, ou seja, posso, né, setar esses valores lá. NO, em ppm, né? Então, aí todos esses valores vão estar lá, e aí você posicionar a sonda onde está passando o gás e apertar o play para o equipamento começar a puxar o gás e passando lá 30 segundos depois você já começa a ter a medição simultaneamente, instantaneamente de todos esses gases. Ok? Bom, aqui tem mais uma pergunta aqui. Clodoaldo, tem um cliente que me fez a seguinte pergunta. A partir do momento que liga o equipamento ou aparelho, em quanto tempo ele faz a medição? 1, 2 ou 10 segundos? Tá. Antes dele fazer quando você liga o equipamento e até você ir para esses passos que eu havia comentado, ele vai fazer o que nós chamamos de um zero, que são 30 segundos. Ele vai passar ar ambiente nas células para limpar as células. E aí, a partir desses 30 segundos, o equipamento vai estar apto a operar, tá? Então vai ser lá 30 segundos para fazer esse zero, vamos dizer assim, né, que é zerar todas as células, tirar qualquer tipo de impureza que está nas células. E aí, a partir do momento que você colocou lá no ponto de coleta de medição, né, de coleta do gás, e apertar um play, ele vai começar a puxar o gás, e aí, a gente considera 35 segundos depois que ele começou a aparecer os valores na tela, você já pode considerar a medição. Por que 35 segundos depois? Porque cada célula tem seu tempo de estabilização, né? E aí, 35 segundos depois, todas as células já estão estabilizadas. E aí você já pode considerar aquele valor de medição. Então, uma medição curta vai ser uma medição de aproximadamente 1 minuto, né? E aí, obviamente, você pode deixar o aparelho medindo lá por até 2, 3 horas de medições contínuas, né? Certo, pessoal? Estou vendo aqui que não temos mais perguntas. Bom, aqui o meu contato está aí, tá? Tanto o meu telefone como o meu e-mail, qualquer dúvida, né, com relação à aplicação, enfim, com relação a quem consultar, quais distribuidores que estão mais próximos aí da sua região, né? Lá no nosso site nós temos lá uma aba de distribuidores, né, mas qualquer dúvida técnica ou de aplicação, enfim, entre em contato comigo, né, estou à disposição. Na sequência, depois eu vou estar mandando um e-mail de agradecimento a todos, né, de ter participado aí da nossa apresentação, e aí também o link, né, tanto dessa apresentação lá no nosso canal no YouTube, e também eu vou mandar o link também da apresentação de introdução para o análise de gases, tá? Que é um conteúdo bem interessante e que eu creio que vai agregar bastante para vocês aí, ok? Bom, eu agradeço a todos, obrigado aí pela participação, pelo tempo de vocês, e a gente está à disposição para eventuais dúvidas aí e para auxiliar vocês aí na aplicação, tá? Muito obrigado a todos, senhores.